Liderar, capítulo 2. Conselheiros. Conselhos para os conselheiros de unidade dos clubes de desbravadores. Importância do conselheiro de unidade. É bem verdade que o clube de desbravadores existe em função do desbravador. Portanto, a peça mais importante é o menino e menina, que vem para o clube a fim de, através do desbravadorismo, ser preparada e treinada a viver os ideais. Entretanto, para que isto ocorra, o clube tem, através de diversas ferramentas, os meios para transformar o juvenil numa peça útil. Tendo então peça e ferramenta, só falta quem saiba usar uma ferramenta para ajustar a outra peça. Entra em ação a diretoria do clube. Cada membro possui uma função específica e útil no processo de produção. Mas você, conselheiro, além de uma função específica, tem ainda uma função especial, que faz de você a ferramenta mestra, ou seja, o elemento mais importante para que o clube possa atingir plenamente sua missão de transformar meninos e meninas em desbravadores. Conheça a fundo sua importância e papel nesta tarefa. Cargos no Clube dos Desbravadores. 1. Diretor. Responsável geral pelo Clube de Desbravadores é quem dirige e toma as decisões. 2. Diretor associado. Responsável junto com o diretor pelo andamento do clube, especificamente na área masculina. 3. Diretora associada, idem na área feminina. 4. Conselheiro geral. Cargo exercido pelo pastor da igreja ou ancião. Acompanha e auxilia a diretoria nas tomadas de decisões, disciplinas e atividades externas, sempre que possível. É a figura do paizão ou mãezona do clube. 5. Instrutores. Todos que, através do seu conhecimento, pode ajudar o clube, ensinando itens das classes e ou especialidades. Podem ser efetivos, estão sempre no clube, ou ocasionais, convidados a darem uma palestra, uma atividade, especialidade e etc. Exemplo, regionais, professores e etc. 6. Tesoureiro. Responsável pelas finanças do clube, perante a igreja, os pais e diretoria. Deve ajudar e planejar junto com os conselheiros de unidade campanhas para angariar fundos. 7. Secretário. Responsável em cuidar dos relatórios, chamadas, atas e toda a correspondência oficial entre o clube e região, a associação e etc. 8. Conselheiro. Elemento de ligação entre diretoria e os desbravadores. É quem comanda a unidade, célula máter do clube, onde efetivamente ocorre o treinamento e ensinamento dos juvenis. Características do conselheiro da unidade. O ideal para conselheiro seria aquele juvenil que veio ao clube com 9 ou 10 anos e, passando por todas as classes regulares e avançadas, chega agora aos 16 e deve começar a classe de líder. Obrigatoriamente na classe de líder é requerido que comece a pôr em prática sua liderança. Um estágio de líder. Ainda não é líder, nem maduro o suficiente, normalmente, para dirigir um clube, mas por ter passado pelas classes, as conhece e precisa começar a desenvolver sua liderança. Assim como a figura de um sargento nas Forças Armadas, é o conselheiro que fará os comandados executarem as tarefas dos superiores, diretoria. O conselheiro se identifica, se aproxima muito mais dos desbravadores, até por motivos etários, já que ainda está recente, e até presente os mesmos interesses e características dos que serão comandados por ele, os desbravadores de 10 a 15 anos. O conselheiro, portanto, ainda fala a mesma linguagem do desbravador, apesar de ter um pouco mais de idade, experiência e conhecimento, classes, especialidades e participação nas atividades do clube.
É também para os conselheiros a participação ativa no clube de líderes, onde através do contato, treinamento e intercâmbio com líderes já formados ou informação de outros clubes, ampliará o horizonte e perspectivas para serem aplicadas nas suas unidades. Daí a importância do clube de líderes ser formado por aqueles que estão na ativa dos clubes de desbravadores. Esta inerente busca do saber promovida pela classe de líder em conjunção com as atividades do clube de líderes dá base para o trabalho do conselheiro frente à unidade e também, por outro lado, faz com que os juvenis liderados passem a ter respeito e admiração pelo seu líder mais imediato. Esta é a chave mestra. É assim que os desbravadores terão seus coraçõezinhos abertos e estarão prontos a atender a todas as ordens e ensinamentos dos conselheiros. É por essa razão que o conselheiro pode conseguir apoio total dos seus liderados, principalmente se você, conselheiro, seguir alguns simples conselhos. Primeiro, ordem. Ao dar uma ordem, ao invés de faça, use façamos. Ao invés de vá, limpe, limpemos e etc. Ao se incluir na ordem, mesmo que seja algo só para os desbravadores fazerem, por exemplo, decorar um requisito da classe, a barreira da ordem autoritária estará desfeita, e por pior que seja a ordem, o juvenil a fará com prazer, sem necessidade de ameaça ou punições. Segundo, justiça. É na idade dos juvenis e adolescentes que nós, seres humanos, atingimos o conhecimento de justiça. Para um juvenil, a injustiça é algo inaceitável. Assim, o conselheiro deve criar um regulamento da unidade, um código de honra e disciplina proposto pelos próprios desbravadores. É comum os mesmos apresentarem disciplinas para eles mesmos muito piores e intensas que a diretoria do clube poderia imaginar. Caberá ao conselho amenizar estas rígidas leis disciplinares. O importante aqui é que nenhum desbravador reclamará de ser corrigido por uma lei criada por ele mesmo. Terceiro, relação pessoal. Dependendo do tamanho do clube, alguns diretores mal conseguem saber o nome de todos os participantes. E às vezes é impossível a diretoria conhecer os pais de todos os participantes e, mais ainda, entender as individualidades dos juvenis. Esta é a razão principal de se ter no clube dos desbravadores as unidades. O conselheiro acaba assumindo o papel de irmão mais velho do juvenil. Este relacionamento deve extrapolar a reunião do clube. O conselheiro deve obrigatoriamente conhecer os juvenis de sua unidade por nome, conhecer os pais pessoalmente e mais, visitar a casa onde mora o seu liderado. Muitos problemas podem ser evitados e muitas injustiças jamais serão cometidas se o conselheiro tão somente tiver este cuidado. Ao conhecer o seu desbravador a fundo, ficará muito mais fácil a relação com o mesmo, e o desbravador estará sempre disposto a acatar as ordens do seu conselheiro, pois o considerará mais que tudo. 4. Promessas e planos. É importante que a unidade tenha certa autonomia dentro do clube. Além do cantinho da unidade a cada reunião, a mesma deve ter atividades exclusivas. O conselheiro deve fazer os planos com os próprios desbravadores, mas só prometer a execução dos planos após a diretoria dar o aval. Com isso, ao invés de que alguns conselheiros imaginarem estar sendo cerceada sua liderança diante dos comandados, estará ao contrário, mostrando ao juvenil que o seu conselheiro também é diretoria. Com isto, o conselheiro não terá que passar pela difícil situação de uma promessa não cumprida. Sugestão de atividades. Sugestão de atividades para unidades. Uma das maiores forças para a atração dos juvenis nos desbravadores é que os mesmos precisam se socializar. Além disso, na crise de identidade proveniente da idade, mudanças e crescimento, o juvenil precisa sentir-se reconhecido e aceito por seu grupo.
Algumas simples ações farão com que estes desejos, anseios e necessidades sejam supridos e trarão conforto aos participantes. Reuniões especiais. O simples fato de marcar um encontro da unidade, por exemplo, 10 minutos antes da reunião normal do clube ou antes do culto de quarta-feira, forma na mente dos desbravadores uma expectativa e ansiedade, úteis para a obtenção de resultados. O juvenil se sentirá importante, é só desafiá-lo. Solenidade. Uma simples reunião, como acima descrito, toma ares de algo solene, já que só nós, os desbravadores da unidade, é que estaremos lá. Neste embalo, conselheiro e diretoria conseguirão ganhar a atenção e apoio dos desbravadores para qualquer tarefa, mesmo que seja algo que eles normalmente não fariam espontaneamente, por ser só para nós. Entretanto, não só farão, como ainda o farão com orgulho pela exclusividade. Códigos. É natural nesta idade que as turmas tenham seus próprios códigos, algo que só eles têm, sabem e ou fazem. Aí entra o conselheiro. Escolha especialidades, atividades e distinções exclusivas para sua unidade. Exemplo: todos da unidade usarão camiseta azul na caminhada. Todas as meninas usarão cabelo assim ou assado. O interesse é diferente de acordo com idade, sexo e localidade, assim que esta escolha será particular dos participantes da unidade. Exemplo: urbanos são loucos pelo mato enquanto os que não moram nas cidades preferem o oposto. Ao usar estes princípios, você poderá então fazer especialidades e atividades extras da unidade em horários extras e locais diferentes, como por exemplo, na casa dos desbravadores da unidade. Nada os deixará mais entusiasmados em exibir seus novos amigos e seus novos conhecimentos para suas famílias. Às vezes, com algo simples, você mata tudo de uma vez. Exemplo: reunião especial na casa do desbravador X. Todos devem ir com camiseta X, camiseta do clube, da unidade ou algo combinando. É uma reunião secreta para efeitos de solenidade, lógico que será anteriormente combinado com os pais do desbravador X, mas será secreta para os outros desbravadores do clube. Na dita reunião, o conselheiro ensinará a todos a fazerem alguns nós da classe de amigo, e ao final todos farão um cordão com nós para na próxima reunião do clube, todos irem com ele preso no cinto da calça e assim darem um show para os outros. Para o desbravador de 10 anos, idade da classe de amigo, isso é motivo para ficar muito orgulhoso e ter o que falar por meses. Numa simples caminhada do clube, por exemplo, uma unidade de meninas pode preparar algo especial, um cartãozinho com algo alusivo ao local. Exemplo: Pico do Jaraguá, cartão em forma da montanha com os dizeres: sobreviventes da conquista do Jaraguá do dia X, e entregar a todos que cumpriram a missão. Isto fará a unidade delas ser lembrada por meses ou anos com orgulho. Padrões para a escolha do conselheiro. Algumas regras simples podem trazer grandes resultados, porém, a diretoria utilizará algumas somente como base, já que cada clube individualmente tem suas características. Primeiro é a regra básica. Obrigatoriamente, unidade masculina, conselheiro masculino, e unidade feminina, conselheira feminina. Segundo, conforme já citado, os conselheiros são estagiários, a partir dos 16 anos. É, entretanto, muito difícil um conselheiro de 16 anos liderar uma unidade com desbravadores de 15 anos. Assim que o fator idade deve seguir, dentro da possibilidade a seguinte regra: conselheiro de 16 anos, unidade de 10 ou 11 anos. Conselheiro de 17 anos, unidade de 11 e 12 anos. Conselheiros de 18 anos e acima, unidade de 13 a 15 anos. Assim, mantém-se uma distância necessária para diferenciar o conselheiro dos liderados, dando chance aos recém-saídos do clube, condição de 16 anos, começarem a experimentar a liderança necessária, a classe de líder e atividades do clube de líderes. Apenas para citar, para os aventureiros, esta relação idade é inversamente proporcional, ou seja, o conselheiro de 16 anos, unidade de 9 a 10 anos ou 8 anos. O de 17, unidade de 8 a 7 anos. E o de 18 e acima, unidade de 7 ou 6 anos.
Outro fator é que as classes, por isso chamam-se progressivas no passado, vão se apresentando num crescente grau de dificuldade. Assim que o conselheiro de unidade de 15 anos, por exemplo, ao estar ensinando a classe de guia, já terá facilmente aos 18 anos concluído a classe de líder, podendo inclusive já estar investindo até em outras classes como Master avançado mais para frente, dando assim certo peso diante de adolescentes de 15 anos. Vale lembrar que toda regra não é lei, tem exceção. Conselhos conclusivos. Como foi descrito, você, conselheiro, é não só alguém com função específica no clube, mas acima de tudo alguém realmente especial no clube de desbravadores. Nem um bom diretor ou associado será capaz de conseguir com tanta eficiência o que só você poderá, deverá e fará, como diz o nosso voto, pela graça de Deus. Se por um lado você é tão importante, indispensável, um privilegiado, por outro lado pesa sobre você uma responsabilidade. É a lei do privilégio versus responsabilidade, igual à lei física da ação versus reação. A cada privilégio corresponde uma responsabilidade de igual tamanho e responsabilidade. Você teve ou não o privilégio de passar por todas as classes, ou está passando. Assim, você tem a responsabilidade de ensiná-las aos seus liderados. Você teve o privilégio de viver no clube acampamentos, camporis, congressos, caminhadas e aventuras. É sua responsabilidade agora liderar outros a experimentarem as mesmas, ou ainda muito mais e melhores atividades. Mesmo porque, paralelamente, você também estará tendo o privilégio de continuar aumentando sua experiência ao viver essas atividades. Enfim, você pode ser para seu liderado o desbravador da sua unidade aquele líder que você teve, ou então aquele líder que você não teve, mas que com absoluta certeza você sonhou em ter. Este é o princípio que deve reger os esforços e dedicação de cada um dos conselheiros e conselheiras de unidade. O privilégio? Veja o que Jesus, o próprio líder e rei do universo, fala para você. Mateus 25:40. Em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sim, conselheiro, ao você guiar e liderar cada menino e menina, você o faz como se estivesse fazendo ao próprio Redentor Jesus Cristo. Quanto à responsabilidade, esta é de igual tamanho e intensidade, e também o próprio Jesus a descreve, em Mateus 18, verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Como então agir com eficiência sendo conselheiro? Use a citação também de Jesus, de Mateus 18, dos versos 1 a 5. Viram como é simples? Basta se converter, se tornar como criança. É por isso que conselheiro é e age como desbravador, seu liderado. Anda junto, senta junto, acampa e dorme na mesma barraca, brinca junto, recebe o desbravador tão bem como se fosse o próprio Senhor do Universo. Tenha esse conselho do conselheiro e Deus conosco, Jesus, em mente ao dirigir sua unidade. Vinte ideias para os conselheiros. 1. O conselheiro e a igreja. A comissão da igreja é a autoridade máxima do clube. A unidade deve manter sempre um bom relacionamento com a igreja. E o conselheiro, através de suas atitudes, deve ter este prestígio da igreja. Quando a unidade se oferece para ajudar na recepção das visitas e membros, ajuda nos projetos evangelísticos, batismos, orientando os batizandos, familiares e visitas, na Santa Ceia, servindo de orientador sobre os locais do lava-pés, no cadastro das visitas e anotações importantes. 2. O conselheiro e o clube. O conselheiro é o elo de ligação entre a unidade e a diretoria, entre os desbravadores e o diretor.
Toda a programação do clube deve ter prioridade. O conselheiro deve participar da reunião do conselho, dirigida pelos diretores associados masculinos e femininos. O sucesso do clube se deve a esta sintonia entre conselheiro e a diretoria do clube. Nunca esquecer que a programação da unidade deve ter a aprovação do clube e, sempre que precisar de apoio e orientação, procurar a ajuda da diretoria do clube. 3. O conselheiro e a unidade. Lembre-se que você está à frente desta unidade não para comandar nem supervisionar, nem ser o xerife ou delegado ou general. Você é um conselheiro, a sua atitude é, portanto, de orientar, aconselhar, ouvir e montar estratégias para que o seu desbravador seja alcançado nos seus anseios e desejos e vontades. Você está ali para ser um ponto de união e equilíbrio na unidade. 4. O conselheiro e o desbravador. O conselheiro deve ter um magnetismo natural, ou seja, deve atrair para si a simpatia, o carinho e a amizade dos desbravadores, mas principalmente o desbravador deve confiar no conselheiro. Muitas informações que rolam na unidade são confidenciais. Eles não teriam coragem de falar com os próprios pais. Daí vem a responsabilidade do conselheiro em ver no desbravador sempre uma possibilidade positiva de vida. 6. O conselheiro e a família. Nunca esqueça que você não é o pai ou avô ou ainda tio. Você, através das suas atitudes, não pode ser o educador que irá substituir a educação familiar. Você está colaborando neste processo educativo. A educação de pai e mãe é insubstituível, mas você poderá ser um grande colaborador da família. Seja amigo dos pais e diga para eles que você está disponível para ajudar na educação dos filhos e colaborar para que eles tenham sucesso na vida. O conselheiro e as tradições. As tradições são os aspectos que darão motivação à unidade, porque tudo de gostoso, de bom e positivo que a unidade faz se torna uma tradição. A tradição vai proporcionar ao desbravador a oportunidade de participar de atividades onde eles estarão à frente, vivenciando, realizando e experimentando o gostinho e aventura de ser desbravador. 7. O conselheiro e a escola. O conhecimento da vida estudantil do desbravador é de fundamental importância para que tenha sucesso acadêmico. A frustração de uma expulsão, reprovação, tira a autoestima do desbravador. Por isso, o conselheiro, além de ter o controle dos procedimentos escolares como notas, boletins, deve ter amizade com os professores e com a diretora ou diretor. Ter acesso livre nas escolas poderá ser de grande colaboração para a escola e seu desbravador. Visitas periódicas à escola serão bem-vindas e tenham controle de frequência e notas. 8. Conselheiro e as leis. O conselheiro sempre é o primeiro a obedecer às leis, principalmente quando estamos em atividades em propriedade alheia, respeitando os limites da área em relação aos pomares, frutas, animais e áreas de risco. Nunca devemos tomar nada sem combinar com os proprietários. Quando estiver em jornada, cuidar com as leis de trânsito e segurança, passando sempre nos locais reservados para este fim. Andar sempre de maneira organizada. Outro problema em relação ao silêncio, tem lugares onde se deve respeitar os direitos das outras pessoas de não serem perturbadas. 9. O conselheiro e o meio ambiente. A preservação ambiental é uma bandeira dos desbravadores. Além de não sujar os locais por onde se passa, nós temos o hábito de deixar melhor do que antes. Os objetos jogados no meio ambiente levam anos para se decompor. Essa é a razão da reciclagem e da seleção do lixo e sua importância, tanto na sede do clube como em atividades ao ar livre. Sempre fazer reservatórios para plásticos, vidros, latas, papel, dejetos e etc. E cuidar nos acampamentos com a poluição dos rios e a sujeira do ambiente. 10. O conselheiro e as atividades.
A unidade deve ter o seu cronograma de atividades ao ar livre. As caminhadas, acampamentos, acantonamentos, cozinhar ao ar livre, visitas a parques e jardins, reservas biológicas, projetos urbanos tais como visitas a orfanatos, creches, hospitais, penitenciárias, lares de idosos, autoridades locais, municipais, estaduais e federais, além de desenvolver um projeto social bem dirigido para fortalecer a visão e o compromisso com a missão. 11. O conselheiro e a vida social. O encontro da turma, da unidade, da galera é importante para aumentar os vínculos sociais. Eles vão se apegar mais às atividades organizadas para a unidade. Através do social, poderemos falar mais próximo ao coração. As reuniões não formais da unidade na casa do conselheiro ou de um desbravador vai criar vínculos para sempre, com os pais, amigos e essas atividades. Fora da reunião formal do clube é que vai dar sustentação à amizade do grupo. 12. O conselheiro e a vida espiritual. Além de ser um exemplo em relação à lição da escola sabatina, o conselheiro deve de estar à frente da unidade, dirigindo as atividades na igreja, no cantinho da unidade, na meditação, realizando os momentos de intimidade com Deus na unidade, nos acampamentos, no fogo do conselho, onde é uma boa oportunidade de falar, já que o ambiente cria um clima favorável para falar ao coração. A classe bíblica, o pequeno grupo na unidade funcionado na casa do conselheiro, vai elevar o nível espiritual da unidade. Ele precisa primeiro se alimentar para depois alimentar os desbravadores. Precisa estar ligado a Deus primeiro e ser dependente totalmente da direção divina, intercedendo pelos seus desbravadores perante Deus. 13. O conselheiro e a vida física. As atividades físicas, os esportes, exercícios físicos é a parte mais importante do programa, porque é a fase em que o desbravador está desenvolvendo todas as suas potencialidades. Por isso ele precisa de uma boa ordem unida, muitas corridas, pistas de obstáculos aéreos, terrestres, subterrâneos e que traz desafios a este vigor físico que eles possuem. É por essa razão que o conselheiro precisa ter sempre uma atividade física planejada. 14. O conselheiro e a vida intelectual. A participação do conselheiro é de muita importância. O incentivo à leitura, o conhecimento, logo cedo, eles adquirindo estes hábitos de desenvolvimento intelectual, a pesquisa, ampliam os horizontes e despertam a mente para grandes realizações. A leitura da Bíblia é o maior objetivo. Fazer com que o desbravador pense de maneira cristã e tenha a mente voltada para os princípios cristãos de ética, boas maneiras e procedimentos de acordo com a vida de Cristo. 15. O conselheiro e a atividade pastoral. O pastor cuida das suas ovelhas, independente da sua cor, raça, qualidade, machucada, ferida ou valor financeiro. Ele cuida das suas ovelhas. Este trabalho pastoral visa fortalecer hábitos saudáveis na vida dos desbravadores, de acordo com as orientações de Jesus, mas levando-se em conta que as condições de cada um devem ser respeitadas diante da sua individualidade e opção pessoal, sem discriminação, sem exclusivismo, mas atendimento espiritual das necessidades emocionais e espirituais. 16. O conselheiro e a vida da unidade. Você deve sempre registrar tudo, documentar, fotografar, anotar, arquivar, guardar. A vida da unidade depende desta determinação permanente de ter tudo armazenado, porque a vida da unidade representa a história da unidade. Todas as atividades, acampamentos, caminhadas, investiduras, projetos, cerimônias, visitas, cultos, jornadas. Você poderá estar fazendo o histórico de uma vida de muito sucesso, que servirá de exemplo para muitos outros desbravadores. A recordação traz emoções e alegrias. O conselheiro e o caixote da unidade. Este caixote é um instrumento de organização da própria unidade, onde você vai guardar principalmente o equipamento da unidade para atividade ao ar livre.
Deve ter uma identificação da unidade com logotipo, desenho do clube, nome da unidade, lema e sua principal tradição escrita na lateral do caixote. Nele você deve guardar panelas, facas, facões, enxadão, foice, machadinha, cavalete, bandeira, copos, pratos, garfos, filtros, lonas e barracas. 18. O conselheiro e as funções na unidade. Para que sua unidade tenha sucesso, cada desbravador precisa se sentir na responsabilidade de tornar a sua unidade a melhor do mundo. Isso só será possível quando cada um sentir a responsabilidade e saber que, por mais simples que for a sua função, ela será importante para o sucesso de toda a equipe. O trabalho de equipe, de time, vai determinar o crescimento e união, alcançar os objetivos, metas estabelecidas pelo clube. Você poderá ter cargos além de capitão e secretário eleitos pela unidade. Outras funções também eleitas pela unidade, tais como capelão, almoxarife, socorrista, atividades sociais, relação pública, mídia, bibliotecário, comunicador e etc. 19. O conselheiro e as especialidades. As especialidades têm o objetivo de despertar no desbravador o interesse pelas atividades profissionais, onde poderá se identificar com alguma atividade relevante para a vida, além de um hobby divertido e gostoso. A unidade, dentro de suas habilidades, poderá desenvolver as suas próprias especialidades dentro dos critérios estabelecidos pela Organização dos Desbravadores no mundo. 20. O conselheiro e as classes. O desenvolvimento das classes regulares e avançadas dará uma oportunidade única de desenvolver atividades voltadas para a comunidade, igreja, o meio ambiente, o próprio desbravador será atingido por estas atividades. O conselheiro deve ter um conhecimento especial e uma dinâmica eficaz. Uma classe pode ser dirigida e conquistada em 20 semanas, cumprindo todos os requisitos exigidos. Os distintivos representam os elevados ideais, fé cristã estabelecidos na lei e no voto dos desbravadores. A conquista de um distintivo e a condecoração é uma questão de honra para o desbravador.